E hoje nós temos um tema aqui, ó, incrível, um tema que nunca antes foi falado no programa Estética na TV. E olha só, esse tema tinha que ser com uma pessoa especial, uma pessoa vinda de Portugal, uma brasileira que faz sucesso na Europa e no Brasil inteiro e que cuida dos pés de grandes estrelas da televisão brasileira e que veio falar sobre reflexologia. Ela é Zilda Souza. Tudo bom, Zilda? Tudo bem. É um prazer estar aqui com você para falar da técnica que tem resultados espetaculares e que os ouvintes, aqueles que já fazem, eu consiga transmitir mais conhecimentos e despertar o interesse para aqueles que desconhecem e que queiram aprender. Zilda, conta um pouquinho para a gente da sua experiência. Você tem quantos anos de experiência nessa área e fala um pouquinho do que você já fez aí por aí. Olha, quando eu comecei, não foi na área terapêutica, foi na área estética. Era academia de ginástica, ensinava ginástica, tratamentos para gordura localizada, celulite, flacidez, o que é comum em trabalhos estéticos. E depois de muitos anos na área, eu vi que as pessoas estavam sempre insatisfeitas. Queriam diminuir a protuberância abdominal e depois queriam o culote, era a gordurinha nas costas, e as estrias e as celulites. E eu comecei a perceber que o problema não estava externo, estava interno. E pesquisei tratamentos e técnicas que eu pudesse ajudar a todos a equilibrar e cuidar por dentro. Porque me perguntaram o que era beleza e eu respondi que a beleza é a união do conteúdo e da forma. E aí tem a beleza. Se você estiver bem por dentro e por fora, então é uma pessoa bonita, saudável. E comecei a pesquisar tratamentos e reflexologia para mim foi amor ao primeiro toque. Há 22 anos que ensino, pesquiso e faço atendimentos às pessoas que necessitam. Comecei com a reflexologia podal, que é a reflexologia dos pés, a reflexologia mais conhecida, mais procurada. Depois, passei a pesquisar sobre a reflexologia das mãos e depois sobre a reflexologia facial. A reflexologia dos pés é mais conhecida e mais procurada porque os pés têm mais terminais nervosos. A resposta é mais direta. A reflexologia das mãos é excelente para que nós façamos em nós, para que os profissionais consigam se cuidar, porque só aprendem técnica para cuidar do outro. E se faz necessário também que nós consigamos cuidar de nós um pouco. Ou então, quando os pés não têm a possibilidade de ser trabalhados, nós temos as mãos. Tem menos terminais nervosos e também junta menos toxinas, porque nós manipulamos mais, não é? O pé, a natureza pretendia que ficássemos sempre de pés no chão. Só que vieram os calçados, confortáveis, desconfortáveis, e a natureza não se defende, ela se vinga, é um calo, uma calosidade, as capas córneas, que são as asperezas dos pés. E o que acontece? Na reflexologia, um dia perguntaram qual é a diferença da reflexologia para a acupuntura. A reflexologia trabalha os pontos reflexos ligados diretamente e intimamente do pé, da mão, ou facial, ou da orelha, que tem a auriculoterapia, de acordo, está embasada em anatomia, fisiologia e neurologia, ou seja, anatomia, de que lado está o órgão, do lado está o reflexo. Por exemplo, se formos trabalhar o pâncreas, ele começa do lado direito, então no pé direito o pâncreas começa, é só um ponto, está ligado ao sistema digestivo, dá o suco pancreático. Se formos trabalhar o pâncreas no lado esquerdo, ele é maior, então tem que ser uma pressão diferente, é uma pressão de avanço. E temos que saber que o pâncreas do lado direito, ele segrega a insulina, que é autocombustiva, queima o açúcar do sistema, e quando o pâncreas não trabalha bem, o açúcar não é queimado e as pessoas se tornam diabéticas. Então, se faz necessário conhecimentos básicos de anatomia, fisiologia. A fisiologia, por quê?
como o órgão trabalha, é como nós vamos fazer o trabalho da desintoxicação no pé. Se é um ponto fixo, se é um colo ascendente, se é transverso, se o órgão trabalha para baixo, que é descendente. E nós vamos fazendo o nosso trabalho de acordo com a fisiologia do órgão para que tenhamos um resultado satisfatório. E neurologia também, a reflexologia está embasada, uma vez que nós estamos tocando em terminais nervosos, por isso que o trabalho também acalma. É interessantíssimo o conhecimento profundo da reflexologia, tanto dos pés, como das mãos, como facial. E a facial, que a minoria é que conhece, a maioria desconhece. Nós, sem sabermos reflexologia, a maioria das pessoas olha para alguém e faz: o que é que você tem hoje? Está com aspecto triste ou alegre. Então, o nosso rosto, nossos olhos, é o espelho da alma, a expressão das nossas emoções. E no rosto também temos reflexos dos órgãos. Se faz necessário conhecer o nosso corpo, a multireflexologia. E se nós conhecemos o reflexo do pé, da mão e do rosto, fica mais eficaz o tratamento, uma vez que se alguém tem um desequilíbrio, por exemplo, nos pulmões, está sendo tratado pela medicina acadêmica, se a patologia já está declarada, mas nós conseguimos também ajudar. É um casamento perfeito. A medicina acadêmica cuida da doença e nós, reflexoterapeutas, cuidamos do doente. E se nós temos conhecimento do reflexo do pulmão, tanto no pé, como nas mãos, como facial, nós fazemos uma multireflexologia. A reflexologia facial é muito boa para depressão, tudo que está ligado ao sistema nervoso central, porque está tudo muito próximo ao cérebro, ao cerebelo. E é interessante sabermos cuidar do nosso corpo através dos reflexos. É isso aí, tá vendo só? Quando eu falo para você que precisa entender anatomia e fisiologia completamente, você não acredita. Então, olha só, quer ser profissional de estética, um terapeuta, tem que entender de anatomia, é o mínimo. É o mínimo, e assim, não se faz necessário passar 2, 3 anos aprendendo anatomia e fisiologia. Nós não vamos fazer cirurgias, nós não vamos cuidar das doenças passando medicamentos, nós estamos estudando os reflexos, mas se faz necessário, não precisa ser terapeuta, não precisa ser esteticista, precisa ser um ser para ter o interesse de ter conhecimento do nosso corpo. O nosso corpo, existem os órgãos, e os órgãos, a gente precisa saber do que ele gosta, se é de amargo, de doce, se é de azedo, o que é que ele gosta, qual é a cor. A gente precisa ter conhecimento como funcionam os nossos órgãos, para que o nosso corpo seja saudável. As pessoas querem não adoecer, mas não conhecem nada do corpo. E o terapeuta ou a esteticista que se propõe a cuidar do outro, está cuidando do corpo, está cuidando de anatomia e fisiologia. E como é que vai tocar? Como é que vai fazer uma massagem? Como é que vai fazer uma reflexologia se não tem conhecimento da localização e de como se deve trabalhar para que aquele órgão seja mais equilibrado através do que cabe ao esteticista e ao terapeuta? É isso aí. Agora, vamos falar um pouquinho da história. Eu estou curioso para saber da história da reflexologia. Onde que nasceu a reflexologia? Olha, onde nasceu a reflexologia é interessante. A reflexologia moderna, a moderna, aquela que tem os escritos, os livros, os mapas, como começou a ser divulgado como reflexologia? A reflexologia em 1913, olha bem, a moderna. Tem hoje que ainda pessoas que ouvem reflexologia não sabem o que é. A moderna, em 1913, por um otorrinolaringologista, William Fitzgerald, que é norte-americano, é conhecido como o pai da reflexologia. Eunice Ingman, também americana, que é conhecida como a mãe da reflexologia. Ela era uma fisioterapeuta que começou a estudar, a pesquisar. O primeiro mapa que nós temos foi a ideia dela, foi um feito dela. Então, tanto William Fitzgerald como Eunice Ingman é considerado os precursores. E onde eles estiverem,
estão a aplaudir os reflexoterapeutas atuais, que estão a pesquisar, a continuar o estudo que eles fizeram no século passado. Mas não foram eles que inventaram, não existe a descoberta, existe a pesquisa, o estudo. Se você olhar, tem conhecimento no Egito, lá em Saqqara, uma tumba de 2.350 a.C., que lá, quando os curandeiros morriam, eles tinham a ideia de na tumba ser lapidada ali na pedra os instrumentos de trabalho, porque eles achavam que o espírito voltava e quando voltasse, eles iriam continuar a mesma profissão de antes. E encontraram nessa tumba 4 pessoas ali lapidadas, 2 sentadas e 2 a receber o trabalho. Um trabalhando as mãos e outro trabalhando os pés. Então, subtende-se que desde aquela época existia a reflexologia. Se o nome era reflexologia, não se sabe, porque não tem escritos daquela época. Mas que o trabalho era feito, sim. Zilda, você falou, né, que tem 3 tipos de reflexologia, no pé, no rosto e nas mãos. Existe uma melhor que a outra ou não? Não, todas elas são benéficas, todas favorecem, todas dão benefícios ao corpo. Depende daquilo do que você vai cuidar. Depende, o pé tem mais terminais nervosos. Então, o trabalho no pé, ele é muito eficaz, mas você faz no outro. As mãos, por exemplo, uma terapeuta, uma esteticista facial, ela está a fazer uma máscara, um tratamento, enquanto o tempo da máscara, o tratamento facial, ela poderia muito bem estar nas mãos, trabalhando de acordo com o que a pessoa tem. Ela que conhece a sua cliente, ela sabe se vai fazer uma drenagem linfática, ela pode trabalhar o sistema linfático nas mãos. A pessoa tem acne, ela pode também trabalhar as glândulas endócrinas, ela pode trabalhar o sistema digestivo para facilitar a eliminação das toxinas. Então, é muito bom agregar a técnica da estética com a da reflexologia para que o tratamento, o efeito, seja melhor. Ô Zilda, e aqui no Brasil a reflexologia podal é a mais utilizada, a mais conhecida. E na Europa também é assim ou muda? Muda. Na Europa tem o conhecimento muito dos pés, das mãos, como aqui, em segundo lugar, mais está uma equivalência da podal com a facial. Porque a facial, principalmente para depressão, esclerose múltipla, Alzheimer, insônia, como está muito ligada à área, nós podemos trabalhar toda essa área dos nervos cranianos, os reflexos. Então, a facial também está em equivalência. E até porque nós também podemos fazer, a facial. E podemos fazer em qualquer lugar, olha. É interessante, eu estava num congresso falando da reflexologia facial e falando como é interessante o conhecimento dos nossos órgãos, conhecer o corpo. As pessoas, dificilmente, elas, quando vão escovar os dentes, elas olham a língua, não é? Os orientais olham muito isso. Até quando se vai fazer uma consulta na medicina natural, eles olham o corpo, eles não olham os papéis. Então, o que acontece? A língua. As pessoas não têm a curiosidade de saber a tonalidade, como é que está ali. A língua, se ela mais tem tonalidade de branco, de amarelo, se nas laterais tem mordidas de dentes, quando fecha, quando dormem, se a ponta da linha é mais vermelha da língua, para saber como é que anda a circulação, para saber como anda o estômago, para saber como anda o fígado, para saber como anda o pâncreas. Tudo no nosso corpo é mostrado. As pessoas que não leem, por exemplo, a nossa pele, que é o nosso maior órgão, ela mostra tudo. O hipotálamo, que é o nosso mensageiro, quando as coisas estão irregulares, ele mostra através da pele. Através da pele mais seca, da pele mais oleosa, de seborreia capilar, de verrugas, de manchas, de problemas dermatológicos, de calos, de calosidades, asperezas nos pés, tumor. Então, a pele vai mostrando tudo, a cor da pele, se é mais a nível de amarelado, de cinza, se está muito vermelho. A pele nos mostra tudo. Então, quem tem o conhecimento,
olha e sabe exatamente qual é o sistema que está em desequilíbrio. É muito importante aprendermos a conhecer o nosso próprio corpo para que ele não adoeça, porque já tem muita gente estudando para quando ele já está doente. Agora, você só de olhar para a pessoa já conhece, sabe como ela está. Olha, é assim, nós sabemos que tem um desequilíbrio, né? E é preciso que nós façamos as sessões, porque nós temos que conversar, que é a avaliação, nós não fazemos diagnóstico, fazemos avaliação. É preciso conversar, porque a pessoa conhece, sabe o que está sentindo. Nós também não somos videntes, né? As pessoas olham, pensam, às vezes eu chego num congresso, estou no stand, aí olha aqui meus pés, o que é que eu tenho? Eu não sou cartomante dos pés. Não sou. Então, é preciso que nós analisemos. O pé muda de estrutura, às vezes você olha o pé está muito amarelo, o pé está muito ressecado, o calcanhar está com muitas rachaduras, não é? Os pés aí mudando de forma... É interessante você conhecer realmente o pé. É claro, lógico, com esses estudos todos que eu faço, na minha sala de estudo tem muitas fotos de pés. Por exemplo, eu vou no Hospital do Câncer, no setor de câncer do fígado, do pulmão, de ovário, eu tiro as fotos de todos os pés. E na minha sala de estudo eu analiso aquelas pessoas todas que têm câncer de fígado, no reflexo do fígado no pé, no reflexo do fígado na mão, no reflexo do fígado facial, o que é que todas elas têm em comum. É interessante. Isso é um estudo científico mesmo, é você interessante analisar. Esse pormenor. Então, e quando eu vejo um pé, quando eu olho o rosto, e quando eu vou fazer o trabalho, é incrível quando eu noto que tem um desequilíbrio, pode ser que não tenha a doença, mas está em desequilíbrio. E a gente aconselha as pessoas a ir ao médico, fazer os exames, para saber exatamente como é que está aquele órgão, já que no pé ou na mão ou facial está mostrando desequilíbrio. E se for um desequilíbrio energético, nós conseguimos fazer um trabalho lindamente com a reflexologia para ajudar, equilibrar e harmonizar os órgãos através do pé, das mãos e facial. E para as esteticistas é um trabalho interessante, porque elas vão conseguir ajudar aquilo que se propõem que elas estão a resolver. Se for uma protuberância abdominal de uma pessoa que tenha prisão de ventre, passe uma semana sem ir ao banheiro, não vai ser com argilas, não vai ser com tratamentos estéticos que aquela situação vai resolver. Então tem que se resolver o sistema digestivo. E o sistema digestivo, aqui mesmo no programa, logo mais vou mostrar para vocês o desbloqueio do sistema digestivo, para que vocês sintam a necessidade de conhecer esse trabalho e levar para o gabinete de vocês para ajudar muito mais as pessoas que vocês cuidam e entender os benefícios da reflexologia. Olha só, você que é esteticista, entender de reflexologia é importante. A Zilda acabou de falar. Não adianta tratar de gordura localizada se o problema é outro, não é ali de fora, é dentro. Então, ó, fica ligado. Se quer ser um profissional de sucesso, tem que se ligar em todos esses detalhes. Agora a gente vai para o intervalo comercial, Zilda, né? Pra gente dar uma respirada, tomar mais uma aguinha. E daqui a pouco a gente volta com mais Zilda Souza no programa Estética na TV, falando sobre reflexologia. Até já! Voltamos com o programa Estética na TV e eu estava conversando aqui no intervalo com a Zilda. Olha só que incrível como as pessoas não param para pensar um pouco. Ela estava falando sobre manicure, que a reflexologia pode ajudar a manicure a ganhar mais clientes, ter um diferencial. Explica pra gente, Zilda, como que é isso? Na reflexologia das mãos, eu faço muitas palestras para manicures, pedicures, para induzir na mente a necessidade do diferencial. Então, veja bem, a maioria das manicures, ou todas, ela mexe em todos os reflexos, sem saber os nomes. E, muitas vezes, elas, quando estão a empurrar aqui a cutícula para soltar, para poder retirar, em algumas pessoas dói, em outras pessoas não dói, porque elas, sem saber, a mandíbula é a localização, a cutícula, aliás, é a localização do reflexo da mandíbula. Então, nunca está aqui a empurrar a cutícula, está a trabalhar o reflexo da mandíbula. E quem tiver problema nessa área vai doer aqui no reflexo.
Imagine a manicure que tem esses conhecimentos de pontos reflexos. E aí, então ela está passando o creme na finalização, que sempre passa. No lugar de passar o creme aleatório, é lógico que no passar do creme, ela não vai fazer todos os pontos, mas sempre que a cliente vem, ela um dia faz um ponto para despertar e mostrar o conhecimento também. Você já pensou, a manicure está passando o creme, mas fixa num ponto e fica trabalhando com mais pressão, num pontozinho aqui na base dos dedos, com a pressão de avanço. E a cliente faz, ai, esse ponto está doendo. E a manicure faz, não, deve estar com muita tensão no seu trapézio, porque esse ponto que eu estou aqui mexendo é um reflexo do trapézio, para a senhora ficar com os ombros menos doloridos. A cliente chega em casa e faz, eu encontrei uma manicure que além de deixar minhas unhas lindas, me deixa mais saudável. Olha que espetáculo. Não é importante mais conhecimentos? Esse conhecimento é tudo para o diferencial. Nós não podemos querer mudanças fazendo as mesmas coisas. Para que nós queiramos resultados diferentes, temos que mudar. E chegou a hora da mudança, adquirir mais conhecimentos dentro da nossa área para proporcionar à pessoa que nos procura mais qualidade de vida. Viu só como ter um diferencial não é tão difícil assim? Em momentos de crise, igual todo mundo está falando aí, pelo Brasil e pelo mundo, ter um diferencial é o que você precisa para deslanchar no mercado e ser um profissional melhor e que atravessa qualquer crise, né? Porque tem tanta gente aí que durante a crise consegue crescer, então por que você não pode conseguir? É só parar para pensar e perguntar o que eu devo fazer para ser um profissional melhor. Mudar, ter mais conhecimentos, porque o que é bom é sempre procurado em qualquer profissão. Se você é boa no que você faz, não existe crise. Por quê? A crise é para um percentual. O outro percentual que não está em crise, escolhe os melhores. É isso aí. Agora vamos mostrar aqui o material da Zilda, né? Reflexologia facial, né? Da Zilda Souza, que é brasileira pernambucana caruarense. Falei certo? É caruaruense, nasci em Caruaru. Caruaruense, professora reflexóloga, reflexologia dos pés e também reflexologia nos pés, o 2, né? A parte 2, no rosto tem? É porque tem o básico, tem esse que está aí abaixo, é facial. Não, é o facial. Tem o facial. E tem o das mãos? Tem um só que agora no Rio de Janeiro esgotou. Agora esgotou, no vendeu congresso, tudo. Vendi tudo. E também tem um livro aqui, Facioterapia. É um livro que nós seguimos, que é de Deschamps, que é um vietnamita, onde começou a pesquisar sobre esses trabalhos faciais. E é interessante, e é o livro que eu indico sempre que nós estamos a seguir para os cursos da reflexologia facial. Reflexologia facial em Portugal, a nossa amiga terapeuta que ministra curso junto comigo em Portugal, a Paula, e também a Ana Roque da Espanha, que é uma especialista na reflexologia facial, e nós três estamos desempenhando um trabalho muito bom na reflexologia facial, tanto na Espanha como Portugal, como no Brasil. Esse material, como que o pessoal... Você mora em Portugal. Mas a Kátia Nunes, do Spa Brasil, ela é quem fica com... Ela vende o material todo dela, didático, incluindo os meus, como eu não fico muito cá, apesar de ter a escola em Caruaru, em Recife, mas a Kátia Nunes, que é www.spabrasil.com, que fica também encarregado vai colocar na tela aqui o site direitinho para você... Justamente para quem quiser adquirir o mapa, o livro e... tem um mapa temos também. Um mapa, tem um mapa das mãos, tem um mapa dos pés e também temos o facial. Qualquer material de reflexologia que vocês quiserem adquirir para ampliar os conhecimentos, podem... aqui no Brasil, com o spa da Kátia Nunes, que depois colocamos direitinho para que vocês que queiram adquirir possam pedir. Inclusive o livro também? Também, o livro também. Ótimo. Agora, qualquer disfunção pode ser tratada com a reflexologia? Sim, qualquer disfunção pode ser tratada
pode ser cuidada. Cuidada. Eu digo sempre cuidada, porque o tratar, o resultado, o curar, o organismo é que responde. Até na medicina acadêmica, às vezes tem 20 doentes com a mesma patologia, cuidada pelo mesmo médico, no mesmo hospital, tomando os mesmos medicamentos, não é? Uma boa parte se cura, outras ficam mais ou menos e outras morrem, porque o organismo não se adaptou ao tratamento, não é assim? Nem todos que são cuidados são curados, mas nós não estamos nos propondo a curar, nós cuidamos. E o organismo se encarrega de ficar em equilíbrio. Pelo menos, eu digo que até hoje, todos que recebem sessões de reflexologia ficam mais tranquilos, mais calmos, dormem melhor, o intestino funciona melhor. E, na realidade, é espetacular o tratamento reflexoterapêutico. Agora, Zilda, me diz uma coisa. Qual o maior erro que você vê por aí em relação à reflexologia? Olha, assim, para te dizer, o maior erro que eu vejo é as pessoas não se especializarem. O maior erro é as pessoas, olha, há 22 anos que eu comecei a estudar, pesquisar, e ainda hoje eu estudo, eu faço cursos, eu amplio meus conhecimentos, mas o maior erro que eu acho é esse. As pessoas fazem um curso e não fazem mais nada, não leem, não pesquisam, não investem em conhecimentos. Eu acho que o maior erro dentro de qualquer profissão é esse. Agora, quando uma pessoa procura um profissional para cuidar de uma determinada patologia, como tem que ser o procedimento? Porque a gente estava conversando e você falou em relação a harmonizar e que muita gente só harmoniza o sistema. É assim, a maioria das pessoas, por exemplo, faz um curso da reflexologia, o básico, e sabe realmente fazer a reflexologia, sabe onde fica o ponto, como trabalhar o ponto e pronto. E faz essa sequência em qualquer pessoa, independente de patologia. Um reflexoterapeuta mais habilitado, ele tem que ter conhecimentos mais profundos e saber exatamente, não existe um reflexoterapeuta com especialização no sistema digestivo. Não existe um reflexoterapeuta com especialização no sistema endócrino. Nós temos que saber de tudo um pouco e, para isso, fazemos um curso mais avançado para estudar os sistemas. O sistema endócrino dentro dos pontos reflexoterapêuticos. Quais são os pontos que faz parte do sistema digestivo, do sistema linfático, do sistema nervoso, do sistema cardiocirculatório? Então, se alguém vem para ser tratado, ser cuidado em reflexologia, o profissional faz o básico, que é equilibrar e harmonizar como um todos. Para isso, ele tem que saber quais são os órgãos que ele vai trabalhar, qual é a sequência, quantas vezes se faz necessário em cada ponto e que pressão deve ser feita em cada ponto. A partir daí, ele equilibrou como um todo. Antes, ele já deve ter feito uma avaliação, feito as perguntas e sabe que o problema daquela pessoa está no rim. É um problema do sistema urinário. Então, se o problema é no rim, ele não vai só trabalhar o rim. Ele trabalha o sistema, o básico, o corpo como um todo e dá ênfase ao sistema que a pessoa tem mais problema, que nesse caso é o sistema urinário, já que a pessoa tem deficiência nos rins. Portanto, nós temos que trabalhar o rim, o ureter, a bexiga e a uretra, que faz parte de um sistema associado ao sistema nervoso, que é o cérebro, cerebelo, a medula espinhal e o ponto ciático, superior e inferior. Porque muitas vezes as patologias estão associadas ao sistema nervoso. Então é preciso dar um equilíbrio no sistema nervoso e cuidar da patologia. É muito bom sabermos depois, faz mais cursos para aprender cada patologia, o que se faz necessário fazer para que cuidemos. Então, se alguém tem problema, está com um problema da doença, que é o fígado que é o maior responsável. Mas o fígado não trabalha só. Então, nós temos que saber exatamente quais os órgãos que contribuem
para que aquela patologia seja resolvida. Então, se alguém tem problema no fígado, não nós vamos trabalhar só o fígado. Se alguém tem problema no coração, não vamos trabalhar só o reflexo do coração. Temos que trabalhar o sistema quais são os auxiliares dele. Se ele adoeceu, alguém falhou, alguém deixou de fazer seu serviço. E quem é que ajuda ao coração? Então, nós temos que fazer o ciclo completo. É muito interessante o aperfeiçoamento para que nós conseguimos cuidar de todas as patologias, depressão, estresse, afta, herpes. Então, a gente precisa saber o que é que temos que trabalhar quando alguém tem herpes. Temos que trabalhar o linfático, que é para a limpeza, quer dizer, temos que trabalhar o sistema nervoso e temos que trabalhar a localização. Se a herpes, onde é a herpes? É labial, é nas costas, é vaginal. Além de trabalhar os órgãos que contribuem para aquilo, a localização que está aquela doença. Então, a reflexologia, gente, não é só saber onde fica o ponto e como trabalhar o ponto. Se vocês fazem já a reflexologia, procurem se aperfeiçoar, procurem cuidar para que as pessoas tenham realmente cada vez mais bem-estar. Inclusive nós, que usamos as mãos como instrumento de trabalho e a alma como dedicação. Sai tudo lindamente. Você fez lembrar de uma situação, eu vou fazer uma analogia agora. Eu comprei um carro uma vez e o carro por 4 vezes estourou uma mangueira. E eu ia na concessionária, eles trocavam a mangueira estourava. Até que um dia eu falei, eu vou fazer um barraco aqui, eu não aguento mais vir nessa concessionária. E eles trocaram todo o sistema. Então quer dizer o quê? Que não era a mangueira que estava dando problema, era alguma coisa no sistema estava prejudicando. Que estava prejudicando e fazia aquilo uma hora se romper. Cabe esse exemplo. Justamente esse exemplo, um exemplo muito prático, eu digo sempre. A torneira da sua casa, você abre a torneira da pia, aí não tem água. Aí você chama o encanador diz, então o que houve, minha senhora? Olha, não chega água aqui na torneira. E ele abre a torneira, realmente não sai água. E ele faz, temos que trocar a torneira. Aí você vai, compra uma torneira nova, ele coloca, abre a torneira e não tem água. Ele diz, minha senhora, já fiz o que era possível, a torneira não sai água, a torneira ele vai embora. Ela chama outro encanador. O encanador chega, o que se passa, minha senhora? Olha, não tem água, já troquei a torneira. Ele pergunta, onde fica a torneira de passagem? Se a torneira de passagem estiver fechada, é claro que não vai chegar água, não adianta trocar a torneira. É verdade. Então, há uma diferença do profissional. O outro só sabia trocar a torneira. É verdade. Esse já sabia do sistema todo. É isso aí. É mais fácil ajudar. Mais fácil, com certeza. Zilda, você com essa agenda toda, rodando o mundo todo, dando cursos, você ainda atende? Sim. Eu, ultimamente, a minha agenda é mais para ministrar cursos, para plantar mais essa semente. Eu quero passar todo esse conhecimento, todas essas pesquisas que eu fiz até hoje, porque quanto mais pessoas souberem a técnica, mais pessoas serão beneficiadas. Mas também tenho muito gosto em fazer atendimentos. Eu faço atendimentos às pessoas que me procuram, às pessoas que têm necessidade. Eu ajudo muito, faço minhas palestras no Hospital do Câncer. Eu ensino as mulheres que fazem mastectomia, que tiram a mama, a fazer a reflexologia nas mãos para os braços não incharem. Faço toda essa parte de filantropia. Em Caruaru, ministro cursos para um projeto que eu tenho, o Caminhar das Mãos. É o poder fazer e o Caminhar das Mãos. É para deficientes visuais e paraplégicos. Com reflexologia, o profissional fica só sentado. Eu estou ministrando o curso para os cadeirantes, que eles têm as mãos maravilhosas. Então, é um projeto Caminhar das Mãos. Ainda tem um tempo para essa coisa linda que eu amo. E faço os atendimentos no gabinete que temos em Recife e em Caruaru, que foi a minha base de onde eu comecei, sempre estou lá. E não só,
em todo o Brasil. Quando eu vou ministrar curso, as pessoas sabem que estou e todas querem que eu faça avaliação, que eu faça um pequeno tratamento. Em Portugal, onde eu fico mais tempo, onde eu resido, também atendo em outros países. Dependo. Para outros países eu vou mais para patologias específicas, que eu tenho especialização na reflexologia em câncer, Alzheimer, esclerose múltipla, Parkinson e depressão. Então, assim, sou muito chamada para esses casos mais degenerativos, é que eu dou, assim, estou dando mais o meu tempo. Mas atendo a todos que procuram, meus amigos, e já me perguntaram, você agora só tem tempo para as pessoas importantes. Artistas, né? Não, eu digo não. Para mim, todos são importantes. Depende da necessidade. Então, eu tenho artistas realmente que eu atendo há 10, 15 anos. E não fazem só comigo. Podemos citar alguns, não? Sim, tenho artistas que se tornaram amigos. Eu tenho como amigos, gosto muito, considero muito. E sempre que venho a São Paulo, ao Rio, telefono, olha, estou em São Paulo e sempre atendo. Já são considerados, são amigos meus. E são a Malu Mader, que amo de paixão, Maetê Proença, Simone, cantora, Regina Duarte, Gabriela Duarte, que eu gosto. Então, tem artistas que são celebridades, mas para mim são amigos, eu gosto. O Julio Iglesias, e agora mesmo em maio vou ter com ele uma turnê lá na Europa. Então, é muito interessante, ele vai ter um show lá em Portugal. Então, são pessoas que eu cuido, mas não só cuido deles. Eu cuido dentro da minha disponibilidade, mas onde eu estiver tendo uns pés, uma pessoa, mãos e rosto a precisar, eu estou pronta a cuidar. Zilda, muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra ter você aqui no programa Insight na TV, uma profissional tão qualificada que há 20 anos estuda e indicada pela Kátia Nunes, que é uma pessoa que todo mundo sabe que eu amo, que é uma pessoa linda, querida demais, que todo mundo ama aqui no Brasil. E com certeza todos esses ensinamentos serão muito úteis para as pessoas, tanto da estética, manicure, ou quem quer se especializar realmente nesse ramo. Eu digo sempre, eu também agradeço e digo sempre que é muito bom ser bom. Ser bom nas atitudes, bom nos conhecimentos, bom nas amizades. E aí, para finalizar, eu também agradeço. Eu agradeço a energia mais pura universal, que não importa o nome, porque mudando de país, um é Deus, Good, Alá, quer dizer, mudando de país, o que importa é a essência, o que nós sentimos, a nossa fé, e agradeço a energia mais pura universal, masculina e feminina. Agradeço aos meus ancestrais, agradeçamos também aos nossos pais, sem eles não estaríamos aqui. Agradeço a tudo e a todos, aos ouvintes, a todos os colaboradores, os patrocinadores, sem eles não tinham oportunidade de mostrar o conhecimento e ajudar quem precisa de ajuda. Agradeço a todos os meus alunos, companheiros, agradeço a meus filhos, meus familiares, e um agradecimento à Kátia, que me propôs a vir aqui dar essa entrevista para mostrar um pouco do que sei. Agradeço ao nosso entrevistador e agradeço sempre. A minha reflexologia. Até semana que vem. Vou passar para vocês algumas dicas sobre a reflexologia podal, das mãos e facial. Conforme sabemos, nós temos que fazer a sessão completa, que é o básico, que eu ensino no primeiro módulo. O básico, nós fazemos todos os pontos, pois equilibramos e harmonizamos todos os órgãos. Esse pé, o dono desse pé, eu já fiz o básico, equilibrei e harmonizei todos os órgãos, que é o que nós aprendemos no módulo 1, e ele tem problema no sistema digestivo, ele tem problema no intestino, só que o intestino não trabalha só. Quando alguém tem problema em qualquer parte do sistema digestivo, devemos fazer o sistema todo. E hoje, nessa parte prática, para que vocês, os interessados em fazer o curso ou em aprender a reflexologia, vou passar para vocês como se trabalha o sistema digestivo. Portanto, o sistema digestivo, nós começamos a trabalhar a língua. A língua fica aqui
na base, aqui nessa área do rosto, na mandíbula. A língua nós fazemos pressão transverso de avanço e fixamos abaixo na base, que é a glândula salivar. A língua é pressão de avanço e abaixo do reflexo da língua é glândula salivar. Portanto, pressão de avanço na língua, glândula salivar, pressão de avanço. Vamos para o outro pé, terminar a língua. Nós só temos uma língua, mas uma parte está do lado direito, outra parte está do lado esquerdo. Vamos fazer a parte do lado esquerdo. Pressão transversa de avanço na língua e pressão fixa na glândula salivar. Transverso de avanço na língua e fixa na glândula salivar. Depois que terminamos língua e glândula salivar, vamos para a faringe, que fica entre o primeiro e o segundo dedo e é descendente de avanço. Até essa covinha que fica aqui, nesse ossinho, que é o ossinho longo aqui do joanete, e a parte do esôfago, descendente de avanço, e a cárdia, que fica no final do esôfago, é uma pressão fixa. Esôfago e cárdia, o reflexo só fica no pé esquerdo. Portanto, esôfago descendente de avanço, cárdia, pressão fixa. Cárdia é uma válvula que une o esôfago ao estômago. Se a cárdia é uma válvula que une o esôfago ao estômago, logo a seguir a cárdia nós temos o estômago. O estômago começa do lado esquerdo e termina do lado direito. Então, o estômago do lado direito, esquerdo, nós fazemos pressão de avanço. Como ele é um formato do C, nós imaginemos uma linha pequena, uma linha média e uma linha maior. Na primeira linha é uma pressão fixa, na segunda linha 2 pressões, porque são 2 pontos, na terceira linha 3 pressões, que são 3 pontos. Portanto, o estômago nós começamos no pé esquerdo e terminamos no pé direito. No pé direito, ele é o complemento. Ele vem 3, 2, 1. No pé direito, o estômago começa mais largo, do lado direito, e termina só com um ponto mais estreito. Ele começa com 3 pontos, vem para 2 pontos e vem para 1 ponto. Então, aqui, nós terminamos o estômago. Ao terminarmos o estômago, o próximo ponto é o piloro. É uma válvula que une o estômago ao duodeno. Se aqui terminamos o estômago, aqui ao lado fazemos uma pressão fixa, que é o reflexo do estômago. Terminado aqui o piloro, vamos fazer o duodeno, que é descendente de avanço, como se tivesse uma vírgula. O duodeno no pé direito é descendente de avanço. Vamos terminar o duodeno no outro pé, que é logo aqui abaixo do estômago. O duodeno no pé esquerdo é um L ao contrário. Portanto, o duodeno, 3 passinhos atravessando, 3 passinhos descendo. Transverso e descendente de avanço. Terminado o duodeno, estamos no intestino fino. O intestino fino fica da linha da cintura até a linha do calcanhar. Fazemos toda essa área do intestino fino que fica dentro do grosso, com descendente de avanço, o dedinho dobrado. O intestino fino começou aqui do lado esquerdo e vamos terminar ele no pé direito, da linha da cintura até a linha do calcanhar, com o dedinho dobrado,
descendente de avanço. Quando terminamos o intestino fino, estamos numa válvula, que se chama válvula ileocecal. Essa válvula fica acima da linha do calcanhar, entre o terceiro e o quarto dedo. 1, 2, 3, 4. Entre o terceiro e o quarto dedo, mas logo acima da linha do calcanhar, temos a válvula ileocecal, que une o intestino fino ao grosso. A maneira de fazer a válvula ileocecal é fixa rotatória. Nós fixamos e giramos o reflexo da válvula ileocecal em direção ao dedo mindinho, porque essa válvula convém ter essa abertura. Fazemos sempre abrindo. Terminada a válvula ileocecal, vamos para o apêndice, que fica ao lado e um pouco abaixo da válvula ileocecal. Portanto, o apêndice fica abaixo da linha do calcanhar, entre o quarto e o quinto dedo. Pressão fixa. Terminado o apêndice, nós temos o colo ascendente, da linha da cintura até a linha, da linha do calcanhar até a linha da cintura, é o cólon ascendente. Na linha da cintura é o cólon transverso. Continuamos o restante do intestino grosso no pé esquerdo, porque o intestino grosso termina no pé esquerdo. No pé esquerdo, na linha da cintura, é transverso de avanço. Da linha da cintura até a linha do calcanhar, é descendente de avanço. Na linha do calcanhar, nós contornamos, que é o sigmoide. Portanto, contornamos a linha do calcanhar, que é o sigmoide. Na lateral interna, fixamos, que é o reto. Pressão fixa. Um pouco aqui, abaixo do reto, nós temos a área do ânus. E fixamos e giramos. Para concluir toda a área do sistema digestivo, vamos finalizar com o fígado. O fígado fica do lado direito, reflexo principal. A localização do fígado no pé fica acima da linha da cintura e abaixo da linha do diafragma, que é essa linha que separa o peito do pé. Então, o fígado fica nesse espaço entre a linha da cintura e a linha do diafragma. O fígado é toda essa almofada na lateral externa, no pé direito. Como ele é uma área grande, nós imaginamos 3 linhas. E vamos cobrir essas linhas. A primeira linha, a segunda linha, a terceira linha. Portanto, o fígado é pressão transverso e ascendente de avanço. O fígado é transverso e ascendente de avanço. Terminado o desbloqueio do reflexo do fígado, vamos para a vesícula. A vesícula fica na segunda linha do fígado, entre o terceiro e o quarto dedo. Portanto, o reflexo da vesícula, uma linha do fígado, 2 linhas do fígado. Terceiro e o quarto dedo, a vesícula está nessa localização. A pressão do reflexo da vesícula é pressão fixa. Para concluir o sistema digestivo, nós vamos fazer o colédoco, que é o canal biliar. É o canal que une a vesícula ao duodeno.
é uma pontezinha que fazemos 3 passinhos atravessando. O colédoco liga a vesícula ao duodeno. É esse espaço e fazemos transversos de avanço. Então, imagine quantos pontos nós temos que fazer para quem tem distúrbios no sistema digestivo. Não é só trabalhar o intestino. Portanto, se vocês quiserem se aperfeiçoar ou aprender reflexologia, tem que primeiro fazer o módulo 1 para aprender onde fica todos esses pontos e depois se aperfeiçoar fazendo o módulo 2, aprendendo o sistema linfático, urinário, endócrino, digestivo, cardiocirculatório, esquelético muscular, sensitivo, reprodutor. Imaginem o bem-estar que vocês irão oferecer e proporcionar à vossa clientela. E vou mostrar para vocês um pouco da prática do que as nossas maravilhosas mãos fazem, não é? As nossas mãos, a diferença do pé é que se não fosse mão, seria pata, uma vez que elas têm mais mobilidade do que o pé, não é? O pé nós conseguimos fazer para frente e para trás, a mão também, nós conseguimos girar a mão também, só que a mão, ela é sinônimo de apresentação, ninguém se apresenta com o pé, eu sou Zilda. A mão tem vários, a mão, ela fala. Se você acha que está tudo bem, você faz isso. Se você acha que está mais ou menos, você faz isso. Se está tudo mal, você faz isso. Quer chamar alguém, você faz isso. Quer mandar alguém embora, você faz isso. Veja como a mão se comunica. Porque a nossa mão, ela está ligada ao cérebro. Quando a gente pensa, a mão já vai. Preste atenção nisso. Você pensou, a mão já gesticulou. Ela está muito ligada ao cérebro. Então, os trabalhos feitos na mão ajudam muito os trabalhos a nível mentais. É muito interessante os trabalhos manuais e a reflexologia da mão. Eu fiz uma demonstração dos pés, trabalhando o sistema digestivo. Agora eu vou fazer uma demonstração da prática da reflexologia das mãos, trabalhando o sistema nervoso, que é um sistema que muita gente precisa para se acalmar mais. Então, veja bem, se vocês têm a mão aqui, aqui é o meio da mão. Quando a gente dobra a mão, no lugar da dobrinha, é o meio da mão. A partir daí, tudo que nós temos do meio da mão para cima, é tudo que nós temos da nossa cintura para cima. Tudo que nós temos do meio da mão para baixo é o reflexo do que nós temos do meio da cintura, que é o meio do corpo, para baixo. Portanto, ninguém vai buscar uma cabeça aqui, não é? No pulso. A cabeça, o reflexo está aqui. Imagina um monte de cabelinhos aqui na almofadinha dos dedos. Portanto, como eu vou ensinar o sistema nervoso, eu vou começar pelo cérebro e o cerebelo. Então, agora já sabe que está tudo que é fofinho no nosso corpo, é fofinho na nossa mão, nos nossos pés. O que é mais duro, mais nervo em nosso pé e no nosso corpo, na nossa mão também no nosso pé. Então, o cérebro é toda a cabecinha dos dedos nessa parte aqui da palma das mãos. Toda essa almofadinha. E para trabalhar o cérebro, eu trabalho com pressa. Eu imagino aqui uma linha horizontal. Quando chego no polegar, eu faço 2 linhas, porque é uma área maior. Então, aqui eu vou trabalhar o cérebro com pressão transversa de avanço. Eu vou pressionando, como se fosse uma máquina de costura a coser, sem pressa, ponto a ponto, de um lado a outro do dedo, vou para o outro dedo, pressão transversa de avanço, para o outro dedo, pressão transversa de avanço, pressão transversa de avanço, sem pressa. Quando eu chego no polegar, como era uma área maior, uma linha não dá, eu vou fazer pressão transversa de avanço, 2 linhas. Portanto, nós vimos que o cérebro é pressão transversa de avanço na almofadinha dos dedos. A seguir o cérebro, nós vamos fazer a inervação da coluna. Aqui, a parte interna da palma da mão é o reflexo da coluna. Como aqui o dedo é cabeça,
Esse pedacinho aqui é pescoço. Alguém tem um pescoço que não seja abaixo da cabeça? Portanto, se aqui é a área da cabeça, o pescoço é aqui. E nessa lateral interna do pescoço, nessa partezinha aqui, nós temos o reflexo da cervical. As 7 cervicais, o reflexo está aqui. Portanto, nós fazemos ascendente de avanço no reflexo da cervical, que é esse pedacinho aqui no polegar. Pressão ascendente de avanço. Terminado aqui o dedinho desse ossinho abaixo, nós temos toda a área da coluna dorsal, lombar e o cóccix, final da coluna. Então, nós continuamos. Pressão de avanço em todas as vértebras. Podemos subir, fazemos pressão ascendente de avanço. Só para que vocês sintam que essa área superior é o reflexo da coluna cervical. Essa área aqui, desse ossinho final do polegar até esse ossinho aqui, da parte pélvica, é o final da coluna. Então, fazemos a cervical ascendente de avanço. O restante da coluna, nós fazemos descendente e ascendente. Se vocês observarem em vossas mãos, é numa área que tem bastante ossinhos, que são reflexos das vértebras. Para terminar, o sistema nervoso, o reflexo na mão, que foi cérebro, as inervações da coluna, vamos fazer o reflexo do ponto ciático, que é um nervo que eu acoplo ao sistema nervoso. Nós temos aqui a eminência tenar, que é essa almofadinha aqui, abaixo do polegar. Aqui nós temos a linha do pulso. Se vocês colocarem 2 dedinhos acima do pulso, no segundo dedo vocês fazem pressão fixa, que é o reflexo do nervo ciático. Portanto, aqui eu ensinei para vocês o sistema nervoso na mão, que é igual na outra mão. Olha, na cabecinha dos dedos, pressão, transverso de avanço. Quando eu chego no polegar, eu faço em 2 linhas. Em seguida, faço a cervical, que é ascendente de avanço. A seguir, continuando na lateral externa, nessa parte superior, eu faço o restante da coluna dorsal, lombar e sacrococcígena. Sacrococcígena, dorsal, lombar e cervical. É muito interessante trabalhar bem essa área da coluna. A seguir a coluna, bem nessa áreazinha aqui da eminência tenar, que é essa almofadinha, vocês imaginem 2 dedinhos, pressão fixa. Pressão fixa, que é o reflexo do nervo ciático. E vocês podem fazer esses pontinhos todos os dias em vossas mãos. É bom para ansiedade, para dor de cabeça, para nervosismo. Portanto, cuide bem das nossas mãos, porque as nossas mãos está a mão da vida, está as mãos da energia mais pura universal. E temos que usar as mãos como instrumento de trabalho que leva a alma como dedicação. Agora eu vou falar um pouco, e a prática principalmente, da reflexologia facial. A reflexologia facial é muito importante, é muito benéfica. É a reflexologia que nós podemos fazer no outro e podemos fazer em nós. Numa sessão, nós fazemos a massagem, vamos desbloquear todas as laterais, ombro, toda a área da cervical, occipital. Bem,
No curso vocês aprenderão direito, mas eu quero que vocês sintam, aprendam alguns pontos da face e tenham a curiosidade que aguce o gostinho de aprender mais, para poder cuidar melhor dos vossos clientes. Então, eu vou fazer alguns pontos. Como no pé eu trabalhei o digestivo, na mão eu trabalhei o nervoso, então vamos fazer de tudo um pouco facial. Vou mostrar para vocês onde fica o reflexo do pulmão. O reflexo do pulmão está aqui na área das maçãs do rosto. Um ponto que nós podemos trabalhar bem, apesar do que o pulmão é como se fosse a asinha de uma borboleta, refletido aqui no rosto, onde o reflexo principal está nessa área mais inferior. Então, vocês imaginem aqui, nós temos aqui as maçãs do rosto, nós temos essa área aqui desse ossinho. Imaginemos que aqui nós temos 3 linhas. É só fazer pressão ascendente de avanço nas 3 linhas. Estamos desbloqueando o reflexo do pulmão, tanto de um lado como do outro. Então, é importante saber que nessa área aqui da maçã do rosto, nós temos o reflexo do pulmão e fazemos transverso, ascendente de avanço. Nós temos aqui nessa área, nessa meia-lua, na parte inferior aqui dos olhos, o reflexo dos rins. É muito bom trabalhar aqui para quem tem distúrbios nos rins ou no fígado. Então, nós colocamos o indicador e o polegar, apertamos um pouco como se fôssemos fazer um beliscãozinho, pressão fixa rotatória em toda a área. Eu fixo e giro. Estou trabalhando o reflexo dos rins. Também temos uma área muito interessante a ser trabalhada, que é a área do intestino. A área do intestino nós fazemos igualmente seguindo o movimento peristáltico, ou seja, no lado direito é o colo ascendente e o colo transverso. Do lado esquerdo é o colo transverso e o colo descendente, sigmoide e reto. E para fazermos esse caminho, é pressão ascendente de avanço, transverso de avanço, descendente de avanço, sigmoide e reto. Portanto, no lado direito é ascendente de avanço, transverso de avanço. O lado esquerdo é transverso de avanço, descendente, sigmoide e reto. Vocês irão fazer inicialmente uma pressão mais suave, depois uma pressão mais forte, que é a pressão média. A terceira vez, uma pressão bem mais forte lá dentro, para desbloquear bem. Nunca comecem com uma pressão muito forte. Faça da suave para a forte. Então, nós vimos o reflexo do pulmão, o reflexo do intestino. Vocês vejam. E o terceiro ponto que eu vou ensinar a vocês é o reflexo do estômago. O reflexo do estômago tem aqui a asinha do nariz, bem próximo aqui essa área, do lado direito e o lado esquerdo. Vocês imaginem aqui o pulmão do lado esquerdo, o pulmão, o estômago, o pulmão já fizemos. O estômago do lado esquerdo e o estômago do lado direito. Do lado esquerdo,
o estômago começa. Portanto, vamos fazer o estômago do lado esquerdo, que ele começa estreito e termina mais largo. Ele começa estreito e termina mais largo. O movimento do estômago é descendente de avanço. Do lado direito, ele termina mais largo e termina mais estreito. O lado direito, ele começa mais largo e termina mais estreito. Portanto, o estômago no lado esquerdo é 1, 2, 3. No lado direito é 3, 2, 1. Veja como é interessante saber os pontos para fazer a reflexologia facial, não só do pulmão, não só do intestino, do estômago. Aprender pâncreas, fígado, vesícula, intestino fino, nariz, boca, garganta, para que nós equilibremos e harmonizemos todos os órgãos do corpo. Portanto, espero que tenha conseguido passar para vocês a localização e a praticidade de trabalhar os pontos do estômago, do pulmão, do intestino e aguçado o gostinho para que vocês tenham a vontade de se aperfeiçoar, fazer cursos para que com esse conhecimento consiga trazer mais bem-estar, equilíbrio e harmonia às pessoas que vocês cuidam.